quando eu percebi, quando o Douglas uma vez, na beira da piscina, né, Douglas? Na beira da piscina, ele falou, rapaz, eu tô fazendo um negócio... Em Arapongas. Eu tô fazendo um negócio bem legal. Eu falei, o que que é? Aí ele foi explicar pra mim, ele falou, eu falei, puxa, legal. Eu fiquei pensando, mas esse rapaz não vai ganhar um tostão. Eu não ganhei mesmo. Não vai, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu já fazia, eu gosto muito de fazer, eu gosto de fazer trabalhos voluntários com alunos do ensino médio. E às vezes você vai fazer alguma coisa que envolva dinheiro, a hora que você sai canecando, é só moedinha que cai. Sim. Ninguém te ajuda. Pinga, né? Todo mundo fala, puxa, que legal isso que vocês vão fazer, mas agora eu não estou podendo. Então eu sabia que naquele formato seria difícil realmente decolar. E o custo muito alto. Câmera, falou de filmar, Nossa, pronto. é uma fortuna. Filmou, você já está falando de grana e essa coisa toda. Então, quando eu entrei na empresa, depois de muito negociar, conversar, porque não foi só a questão de entrar na empresa, foi a questão de como vamos fazer isso. Né? O que eu vou fazer lá dentro? O que você está esperando, qual a sua expectativa, qual a minha. Nós demoramos meses conversando sobre isso, acredita, antes de falar da empresa. Meses, sentávamos, mas se acontecer isso, mas se acontecer aquilo. E é proposital, porque, inclusive, uma das regras das grandes sociedades é primeiro discutir como ela termina. Antes de você discutir como ela vai ser, você tem que discutir, peraí, como que a nossa sociedade termina? Quem fica com o quê? Como que a gente faz com o lucro, com o patrimônio? Então, começa por aí. As pessoas se enganam que uma sociedade começa juntando as vontades e o que se vai fazer. Não, é o contrário. E eu já sabia disso. Então, vamos lá, vamos sentar aqui, isso aqui, o que você gosta, o que você não gosta. Nós delimitamos com muita clareza e colocamos no papel o que nós aceitamos, o que nós não aceitamos. Do preto no branco. E o que nós não concordávamos, nós ficamos, às vezes, semanas discutindo. Até chegar ao meio termo. Entendi. Porque eu já sei que isso é problema numa empresa. Os dois têm opinião forte. Mas alguém tem que ceder, meu. Os dois vão cedendo, vai equilibrando, se respeitam. Uma das primeiras decisões foi, peraí, então vamos dividir ao meio, tá? A sua parte é essa aqui, a minha essa aqui. Você não pula pro lado de cá, eu não pulo pro lado de lá. E beleza, aí vai dar certo. Foi a primeira coisa, porque o gênio forte, o que ele faz numa empresa? Você tende a achar que a pessoa está fazendo menos do que você faria no lugar dela. E aí ela começa a contaminar a tua área. Ela começa a minar o seu esforço. Porque muitas vezes você monta uma estratégia de médio prazo. Mas você não falou com o seu sócio, mas você tem na sua cabeça uma estratégia. E quando a pessoa vem e mexe em algo pontual, aquilo não funciona. E cria um problema. Muitas sociedades têm problema com isso. Então delimitamos as áreas do jogo e vamos jogar. A livraria, ela era focada no surdo. Mas não é o surdo que paga. Sim, ele só consome. Quem paga é o ouvinte. Então, nós tínhamos que mudar toda a comunicação da empresa. Foi o que nós fizemos. Mudamos toda a comunicação da empresa. Desconstruímos sites todos. Construímos tudo de novo. Aí levou tempo para fazer. Porque precisávamos fazer com muito cuidado. Né? Porque aquela comunicação... grande parte era para o ouvinte, mas tinha que ter comunicações para os surdos também. E quando você fala em comunicação para o surdo, você tem que levar em consideração vários detalhes. Mas aí nós entramos, mudamos tudo e aí a coisa começou a andar. Mas começar a andar significa agora estamos prontos. Então agora vamos começar a trabalhar. E aí você começa a fazer tentativas. Então a gente sabe mais ou menos como o mercado funciona e você vai tentando aqui... 0, tenta ali 0. E comecei a pensar, não é possível. O negócio é bom. O negócio, você prova que a pessoa, ela fazendo acessibilidade, ela fica, legal, vou fazer para o surdo, mas você prova para ela que o investimento reverte com o ouvinte também. Sim. Tá? Então, é uma forma de você trabalhar que, em conjunto com o marketing que você já faz, você consegue pagar o que você investiu para acessibilizar e lucrar com essa operação. Mas a questão é como chegar nesse ouvinte. Então, vamos tentar a minha primeira tentativa foi a lei. Né? A minha formação acadêmica é direito, falei, vamos pela lei, peraí. Quem que é obrigado? Bom, quem que é obrigado a ter livros? O governo? O governo é obrigado. Sim. Beleza? Vamos lá participar de reuniões de prefeitos. Conversa com um, com outro. Puxa, mas que legal. Só legal. Ninguém fez nada. Bonito. Beleza. Muito bonito, parabéns. Aí você eu já sabia quando eu fui conversar em Campo Grande. Olha, eu cheguei a ouvir de um vereador que a minha vontade era falar o nome dele, mas não vou fazer isso com ele. Não. Não faz. Mas era a minha vontade, porque quando eu fui oferecer para ele, falaram, vamos acessibilizar as sessões da Câmara, né?
o dinheiro que o contribuinte paga vem também do bolso do surdo. Ele também paga imposto. Aí, quando eu dei o orçamento para ele, que até era bem mais baixo do que o orçamento hoje, porque era menos tecnificado. Quase preço de custo que ele fez, para poder ganhar a cidade. Ele falou assim, mas vocês querem tudo isso só para mexer as mãozinhas? Puta que pariu. Para mexer as mãozinhas. Um vereador que tem obrigação Vontade de mexer a mãozinha oferecer na cara acessibilidade. A gente falou o valor e falou assim... não, aí a gente até falou assim, imaginando, né, que a gente tava fazendo um negócio, ela falou assim, olha, a gente consegue fazer nesse valor que a gente quer muito fazer para vocês aqui. Daí ele falou assim, mas é claro, você queria mais para mexer as mãozinhas? Aquilo, eu olhei e falei... Calma, que cadê agora, tá guardado. agora quem não quer fazer nada sou eu, imagina. O cara me ofendeu a minha empresa, ofendeu o surdo. Com Um certeza. absurdo isso. Mexer Aí mãozinha. não foi. Aí eu falei, já sei. Olha, vamos então na Defensoria Pública. Porque o surdo, quando ele precisa de alguma coisa que é direito dele e que não tem, então ele pode reclamar. Ele tem o direito de reclamar na promotoria, na Defensoria Pública. Fui na Defensoria Pública, conversamos com o defensor. Ele falou, então, nós também não temos acessibilidade. Eu falei, mas espera um pouquinho. Quer dizer que se um surdo chegar aqui, ele não vai conseguir explicar para ninguém o problema dele? Nossa. Infelizmente, ainda não temos. Estamos a nível estadual, iniciando um processo, blá, 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 blá. Falei, então, Oferecemos para eles. oferecemos. Ele falou, não, encaminhou e tal. Mas aprendemos com a política e com o órgão público é muito complicado. Sim. É muito difícil. A não ser em época de eleição, porque eu não vejo uma propaganda política que não tem... Só Exato. ali. Né? Aí eu falei, então tá, então vamos sair fora desse âmbito, vamos para onde? Vamos ainda para aqueles que estão obrigados. Né? Por um exemplo, concessionária e permissionária de serviço público é obrigado. Então, quando você pensa, por exemplo, numa empresa de pedágio, ele é obrigado a dar acessibilidade, está no contrato. Eu falei, beleza, vamos atrás das empresas dessa área. A resposta era a mesma. Manda aí um orçamento, depois você não conseguia nem falar com a pessoa mais. E eu falava, puxa vida, que coisa complicada, né? Mas eu falei, não, mas nós vamos lá, nós vamos chegar. Só uma coisa, isso aí das estradas, a ideia é, se um surdo, você quebra o carro dele, Como que ele vai falar? ele vai no telefoninho, e aí? O que ele faz? Se for na nossa região, Tem ele que ter vai uma no videochamada totem. pra ele poder fazer verdade. libras. Não tem, ele vai ter que pegar um telefone e fazer o quê? Não tem. Então, quer dizer, o surdo, ele parou ali, ele vai no totem, tá lá para você Nossa se região só comunicar tem com radar. Mas não tem. Mas o surdo paga pedágio igual todo mundo. Sim. Mas eles também... E multa também. Isso. Mas até ali, não quiseram. Tudo bem. Aí eu falei, mas puxa vida, que justo, né? Porque eles não colocaram o totem pensando no surdo, mas também, dentro da cabine de pedágio, também. As pessoas não sabem Libras. Então, você tem que dar o valor contado e contar ele sem falar nada com ninguém. Imagina, é uma situação complicada. Mas, enfim, também não foi por ali. Se recebe errado, não dá nem pra reclamar. às Aí não vezes. foi por ali. Aí você mostra Aí eu o dedo e falei- acha ruim. Exatamente. É outra Aí linguagem que todo mundo entende. falei, bom, então Esse o sinal caminho não é universal, esse. né? O caminho é outro. E aí nós encontramos um outro caminho, que é realmente com empresas grandes, empresas sérias, empresas que fazem libras, que fazem conteúdos acessíveis, porque realmente é uma coisa que faz parte da empresa. Faz parte do que ela faz parte do DNA daquela empresa. Só que nessa construção, nós tivemos que construir parâmetros muito definidos, porque a empresa não pode crescer aleatoriamente e vai para onde quiser. E na construção do parâmetro, algumas coisas nós levamos muito em conta. Por um exemplo, uma coisa que eu sempre fiz muita questão e a gente sempre fala isso. A livraria nasceu da vontade do Douglas de ajudar os amigos surdos. E o cerne da livraria está lá. 20 anos atrás, a alma da empresa é essa. Então, às vezes, o surdo entra em contato com a gente. Olha, eu estou precisando aqui, não sei o quê. Às vezes, estão fazendo até de graça ou faz um preço de custo. Porque nós achamos, nós entendemos que o surdo não tem que pagar. O surdo não tem que pagar pelo serviço. O dinheiro dele é igual ao nosso, igual ao do ouvinte. Quem lucra com ele é que tem que arcar com a despesa. Então, muita coisa a gente faz de graça. Nós já fomos em reuniões com o promotor, porque a autoescola não quer fornecer acessibilidade, ela é obrigada. E o Douglas, ele foi responsável por meia dúzia de habilitações, pelo menos. Né, Douglas? Isso, E tantas outras histórias. Era muito então, difícil que ela é pra ele. a gente assessora. Às vezes um surdo, ele manda para nós lá um vídeo querendo saber uma coisa, porque ele está com um problema. E aí a gente para o nosso trabalho, o Douglas vem no seu, é jurídico, isso aqui, como é que é, tal, eu explico para ele. Ele vai lá, faz o vídeo. A gente para o nosso trabalho para fazer isso. Por quê? Isso é respeito. Respeito pela comunidade surda. E desse respeito, nós criamos, assim que possível, assim que a empresa começou a monetizar, nós pegamos aquela ideia principal, que era o livraria.com.br,
ele passou a ser o portal e nós criamos o Libraria News, que é news.libraria.com.br. Por quê? Porque é o coração da empresa. O coração da empresa era levar informação para o surdo. Só que hoje quem banca o News somos nós, do nosso bolso. E fazemos isso feliz da vida. Porque nós sabemos o tanto que impacta a vida dos surdos, o tanto que ele é importante para uma parcela significativa dos surdos, de alguns milhões no Brasil, que não tem acesso à informação e que pela primeira vez puderam assistir uma Copa do Mundo e entender, estar acompanhando uma guerra, é a primeira guerra que os surdos estão acompanhando, esses milhões de surdos que usam Libras, eleição, acompanhar pela primeira vez uma eleição, o que está acontecendo, como é que é. A guerra Ucrânia, Rússia e Ucrânia, era uma, assim, a gente queria fazer diariamente. A ideia era, todos os dias, uma das 6 notícias ou mais, tem que falar da guerra, até quando a própria mídia não nos fornecer mais informações sobre isso, porque a gente é um agregador de notícias. A gente não tem editorial. Sim. A gente pega as notícias de todas as fontes e transmite em Libras. A gente não traduz também, não. Eu não sou um tradutor oficial de nenhuma... Eu pego aquela fonte e eu transmito aquela informação do jeito bem informal, bem legal, para os surdos. Um resumo, né? Um resumo da notícia, vou falar sobre a notícia. Mas a gente deixa o link. Deixa o link para a pessoa ver que tem a fonte. Da onde vem a da notícia. onde que você tirou a notícia, Isso. Só que sabe o que acontece, Mariana? Às vezes o surdo, as pessoas às vezes esquecem que o surdo, ele... Às vezes é o único surdo da família. Sim. Os irmãos, os pais, são todos ouvintes. Então, ele vê uma notícia, ele quer compartilhar, que nem acontece em casa, né? Ele sabe Você de viu a alguma notícia, coisa que você ele vai manda pra chegar e alguém. falar, mas você viu não sei o quê e tal. Ele quer fazer a mesma coisa. Então, a necessidade de ter o link lá é justamente para ele mostrar para a família. surdo Para que tem eles WhatsApp, possam o saber. surdo tem rede social, isso. né? E além disso, a ideia de ter o link também é de mostrar o nosso compromisso com quem fez a notícia. Porque quem fez a notícia, ele tem um custo, ele tem todo um editorial e tal. Então, a gente tem um respeito por esse Nada mais produtor de justo, notícia. né? Então, aqui, essa notícia não é editada por nós. Essa notícia é um resumo desta notícia em Libras. Mas vai nesse link aqui que você vai ter a notícia inteira. Mas a gente não usa, assim, nada que infringe direitos autorais. Sim. Também teve que fazer todo um estudo Sim. do que a gente pode usar. Então, às vezes, os surdos reclamam muito. A maior reclamação deles é, cadê o vídeo? Porque os surdos são visuais, né? Eles querem ver o vídeo. Sim. A notícia está ali. Tem uma foto na notícia, que é uma foto com direitos livres e tal. Que, às vezes, não é a foto da notícia, Sim. do link da notícia, que a gente não pode usar. Mas o vídeo. Eles querem o vídeo. E, às vezes, eu não posso usar o vídeo. Eu Sim, não vou pegar o com vídeo certeza. de um... Eu vou mostrar aqui, né? Mas a ideia do News era essa. Era levar a informação, mas agregar. Agregar todos os surdos. Por isso também que nós não fazemos editorial. Porque quando você faz editorial, você tem que dar uma opinião. Você tem que emitir um parecer. As pessoas esperam isso. E num mundo polarizado que a gente vive hoje no Brasil, é o indício da confusão. Com certeza. Né? Então, a gente também procura não colocar notícias muito controversas. A gente só noticia aquilo que é verdadeiro, que aconteceu isso. O que é factual. Factual. Né? Aprovou-se esta lei. Então, tá Isso. lá. Essa lei está aprovada. Tem o desejo, alguém Não, Nada. aí não. Pode ser que a pessoa... Nada. Ah, tá. Só Uma se opinião isso lá, aconteceu. opinião de Não. gênero, por exemplo. Nós não vamos colocar, entendeu? Entendi. Agora, saiu aqui, vamos supor, todos os banheiros agora vão ser um só para todo mundo. Aí, é lei? Então agora vai sair essa Quando notícia. se torna Entendi, lei, que é quando se factual. torna lei. Tá. Então a gente toma esse cuidado, né? Para que o surdo entenda, que falou, olha, se você não gostar da notícia, reclama lá com o G1, Sim. com quem fez. Vocês Estão não com a informando, livraria. vocês não estão passando uma opinião, né? Não, tá não querendo tem formar opinião. a opinião de ninguém. Não tem opinião. É só realmente informar. A outra parte do nosso compromisso, ele se mistura com o surdo e com o ouvinte, que são 2 pontos principais da nossa missão. Um é fornecer informação para quem contrata. E isso nós fazemos gratuitamente. E o outro é fazer Libras pura, para que o surdo receba o melhor que ele pode receber em entendimento em Libras. Porque nós acreditamos que quando os dois se unem, aí sim você chegou na verdadeira acessibilidade. Né? E isso é muito, muito louco. Assim, nós temos um workshop que nós ministramos, denominado Desvendando o Pensamento Surdo. E esse workshop é muito interessante porque ele ensina a pessoa qual é a responsabilidade dela enquanto colaborador daquela empresa em relação aos surdos. E qual é a sua responsabilidade pessoal enquanto ser humano com os surdos. Então, em todo lugar que nós fizemos, ele repercutiu muito.